Opa, aí sim. Eu também lavo louça aqui todo dia. Pois é, o cara admitiu, né? Eu também lavo louça aqui todo dia. Faço comida, lavo louça, lavo roupa, lavo banheiro, passo minhas camisas na mesa de passar roupa. Quem não quer? Quem sempre, né? Eu sempre. Então, olha só, presta atenção. Eu queria falar para vocês aqui da matéria o seguinte, já vou colocar aqui na tela para vocês essa nota de aula aqui, tá? Que está na sala de aula virtual, está no Google Classroom. A gente já teve discutindo ela na última aula, mas eu queria discutir de novo ela, porque foi bem no final que eu passei isso aqui, então eu vou repassar com vocês, se vocês não se incomodarem. Vou dar uma repassada nessa parte final de série de Fourier, que é quando vai surgir justamente a série exponencial de Fourier. Tá certo? E essa série exponencial de Fourier ela é importante por muitos motivos, mas principalmente porque é a partir dela que nós vamos poder conseguir, é a partir dela que nós vamos tentar fazer um gancho com a transformada de Fourier. Porque a maioria dos livros vai fazer o que com vocês? Vai chegar e vai simplesmente apresentar a fórmula da transformada de Fourier, sem dar muitas explicações. Mas eu aqui vou tentar fazer uma coisa que, não em nenhum livro, mas em poucos livros eles tentam fazer. Né? Essa explicação que eu vou passar hoje eu tirei de um livro, você vai ver que ela é meio confusa, tá? Mas eu vou tentar explicar o máximo possível para vocês. E depois, na próxima aula, eu vou trazer a explicação, a mesma explicação, conforme um outro livro, tá? Que eu vou tentar detalhar nesse curso, como eu nunca detalhei nos outros, justamente essa passagem da série de Fourier, que eu já venho falando há várias aulas e o pessoal já foi se acostumando, espero que façam os exercícios para se acostumar mais ainda com a ideia, com a fórmula, com a noção de série de Fourier, mas eu vou tentar nesse curso também detalhar a passagem da série de Fourier para a transformada de Fourier, tá certo? Que é uma coisa muito interessante também. E essa passagem se dá como? Ela se dá justamente através dessa série exponencial de Fourier, que eu falei no final da última aula, e vou repassar novamente aqui com vocês. Né? Então você tem aqui, ó, série exponencial de Fourier. Então tudo começa da seguinte forma. Bom, em primeiro lugar, todo mundo está vendo a tela aí? Só dá um feedback aí para mim. Todo mundo está vendo a tela? Quando eu dou Alt Tab aqui, todo mundo está vendo o livro escrito Série Exponencial de Fourier? Todo mundo está conseguindo enxergar? Não. Acho que todo mundo já foi embora. Ah, não, está aqui, ó. Sim, sim, sim. Sim, sim, o pessoal está dizendo sim. Eduardo Valim está aí. Beleza. Então, tudo começa com a série de Fourier que a gente já vinha estudando. Né? Estudamos nas aulas e no livro do Boyce a série de Fourier, também chamada série trigonométrica de Fourier, porque fica em destaque aqui nessa fórmula as funções trigonométricas mais básicas e famosas que existem, que são justamente a função seno e a função cosseno, tá certo? Então a gente chama de essa aqui, que nem está no Boyce, né? Porque veja bem, essa exponencial que eu vou falar agora, ela não tem no Boyce. O Boyce acho que nem menciona. Eu estou mencionando e explicando aqui. Então, essa aqui que aparece no Boyce, a gente, para diferenciar da exponencial, vamos chamar de série trigonométrica, mas pode chamar só de série de Fourier também. É que como eu vou falar da exponencial, quando eu quiser falar dessa, eu vou falar série trigonométrica, para diferenciar. Cuja fórmula exibimos abaixo. Então, você tem essa fórmula aqui, a função f de x pode ser escrita como a0 dividido por 2, mais a somatória, de n igual a 1 até infinito, a n cosseno mais bn seno, tá certo? Tá aqui. npx sobre L, a gente já discutiu bastante. Isso aqui a gente procura usar para representar uma função f de x periódica, tá certo? Com o período indo de menos L até L, tanto que as integrais são de menos L até L, então tem um período 2L, é correto falar isso, né? Nós também trabalhamos aí na aula passada com vocês uma noção interessante de quando a função não é periódica, o cara te dá uma função de 0 até um certo L, de 0 até L. E aí? Tem lá um desenho qualquer de 0 até L, e eu quero calcular uma série de Fourier de uma função periódica a partir dessa que ele me deu, de 0 até L. Aí eu trabalhei com vocês o conceito do quê? O conceito de extensão par, extensão ímpar. Quem se lembra disso, né? Eu falei para vocês o seguinte, falei, ó, se o cara chegar para você e te passar num exercício, isso é muito comum, principalmente quando a gente vai vendo EDP, vai aparecer esse tipo de coisa aqui. Opa, desculpa. O cara chega aqui, ó,
e escreve aqui uma função, cadê aqui, ó? Escreve aqui uma função assim, beleza. Que vai de 0 até um certo L. Então tá aqui. Aí eu quero fazer a série de Fourier disso. Então eu posso fazer uma série em cossenos, mas para uma série em cossenos, eu preciso de uma função par. Aí eu faço aqui assim, ó, uma extensão par. Reflito esse lado para cá, né? Reflito o lado da direita para o lado da esquerda. Seria uma extensão par. Isso aqui vai gerar uma série em cossenos. Ou eu faço assim, ó. Deixa eu até mudar de cor aqui. Quer dizer, eu não, a caneta, né? Aqui, ó. Eu posso fazer assim também. Se eu pegar essa parte que estava para cá e refletir aqui para baixo, aí eu tenho uma extensão ímpar. Então, essa aqui seria uma extensão par, e essa aqui seria uma extensão ímpar. Essa extensão par, a extensão par, ela vai gerar uma série em cossenos, uma série de Fourier em cossenos. Né? Isso foi uma noção que a gente trabalhou também. E a extensão ímpar, ela vai gerar uma série de Fourier em senos, tá certo? Então é possível isso. Vou te dar um exemplo prático disso aqui. Você tem uma barra de comprimento L, certo? Imagina uma barra de comprimento L. Então tá lá, nós vamos ver isso aqui na aula de EDP, né? Na aula de EDP, mas só para dar um gostinho aqui, imagina aqui que você tem aqui uma barra de metal, por exemplo, né? E como se fosse um tubo, mas um tubo maciço, né? Por isso que eu falei uma barra. E tem comprimento L, né? Comprimento L. E aí o cara, ele pega e te dá a distribuição de temperatura nessa barra. A barra tem comprimento total L. Então você imagina ela colocada aqui, ó, no eixo X, como se tivesse um eixo X passando aqui dentro dela. Tá? Um eixo X. E aí é evidente que essa coordenada aqui é a coordenada 0, e essa coordenada aqui é a coordenada L. E aí você tem uma distribuição de temperatura. Por exemplo, ela está mais quente, ao contrário, ela está mais fria nas pontas e mais quente no meio. Então, esse gráfico aqui é como se fosse a temperatura, representa a temperatura dela. Tá? É um exemplo. Temperatura em função de x, em função da coordenada x. Então, está bem próximo de 0 aqui a temperatura, e a temperatura vai aumentando conforme você chega na região aqui do meio da barra e vai diminuindo quando chega na outra ponta. Isso aqui gerou uma função. Se você colocar aqui o eixo y, você tem uma função, temperatura de x aqui, ó. Só que essa função está começando em 0 e está terminando em L. E aí, como é que você vai calcular uma série de Fourier dela? Você vai usar exatamente essa ideia que eu estava discutindo com vocês aqui. Ó. Você vai usar essa ideia. Você pode prolongar, a palavra certa é estender, né? Estender essa função para cá, dessa forma. Aí você fez uma extensão ímpar, que nem essa azul aqui embaixo. Aí você vai gerar uma série de Fourier em senos. Ou você pode estender ela para cá. Aí você faz uma extensão par, como essa aqui de cima. E aí vai gerar uma série de Fourier em cossenos. Essa é uma noção muito interessante que eu trabalhei com vocês na aula passada. Olha aí o Cícero, depois eu coloco presença para ele. Pessoal que chegou depois, lá Bruno Cacaso, eu já fiz chamada. Depois, vocês antes de ir embora, deixa digitado aqui que vocês querem presença, hein? Para eu não esquecer de dar presença para vocês não ficarem com falta. Pessoal que chegou depois aí. Bom, estava só lembrando aqui de algumas coisas que eu discuti na última aula, né? Só para o pessoal não ficar muito puto, eu estou falando aqui um pouco. Então, deixa eu salvar aqui essa lousa aqui para vocês. Hoje é a aula de 0518, aula 0518, tá aqui, ó. Eu vou salvar aqui dentro, tá? Beleza. Aqui. Bom, então o que eu queria falar, voltando aqui então para o nosso PDF, né? Então nós temos essa série de Fourier, que eu estava falando aqui da questão do seno e cosseno, porque você vê logo de cara na fórmula que aparece, né? Fx igual a 0 sobre 2, somatório a n cosseno bn seno. Bom, o que é determinar então uma série de Fourier que representa a função f de x? O que significa isso? Significa que eu preciso calcular a0, a n e bn. A0, a n, bn. Então a gente estudou, e eu inclusive mostrei para vocês como se deduzem essas fórmulas para calcular o A0, o AN e o BN. Cada uma delas é uma integralzinha, que obviamente depende da função f de x.
dependendo da função f de x que você colocar aqui, você vai obter resultados diferentes para essas integrais e você vai ter coeficientes diferentes aqui, né? Que são os coeficientes adequados para representar a função f de x que estava aqui dentro, tá? Bom, beleza. Não vamos, isso aqui estou só relembrando com vocês. Desejamos agora escrever essa série 1, essa que a gente está acostumado a ver com as funções trigonométricas, a gente quer escrevê-la agora como uma função, em vez de aparecer seno e cosseno, aparecendo função exponencial dentro da série de Fourier. Essa que é a ideia. E com isso nós vamos conseguir sintetizar a fórmula, ela vai ficar mais curtinha, mais enxuta. Então a gente quer escrever uma série exponencial de Fourier. Dessa forma, começamos lembrando as fórmulas, né? Então, essas fórmulas são famosas, né? E elevado a i θ, cosseno θ, mais i seno θ. E elevado a menos i θ, cosseno θ, menos i seno θ. Tá lá. Estou recebendo e-mail aqui. Tudo bem. Então, deixa só mandar rapidinho aqui uma mensagem para meus alunos, que eu estou vendo que o pessoal já respondeu ali o problema que eles tinham. Os alunos de C estavam reclamando aqui do SIGPROG deles, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Rapidinho, checa seu SIGPROG. Porque o pessoal fica puto, né? Porque não aparece a iniciação no SIGPROG. Então, só mandar mensagem para eles não ficarem putos me mandando mais mensagem aqui. Peço perdão para vocês, peço perdão. Tá? Mas é assunto acadêmico aqui. Não é nada pessoal, não. Tá? Só mandei mensagem para uma, vou mandar mensagem para outro que estava puto. Tá aqui. Então, agora eles que verifiquem lá. Então, voltando aqui, eu tenho aqui a função exponencial, tá certo? E elevado a i θ, cosseno θ mais i seno θ. Ah, professor, nunca soube demonstrar isso. Série de Taylor. Expande em série de Taylor em torno do zero, né? Série de Maclaurin, a função cosseno. Expande a função seno. Mais fácil ainda, expande a função exponencial, e elevado a x, troca o x por i θ. Separa em termos que some o i a potência par some, né? E a potência ímpar continua. Separa nos termos pares, vai dar a série de Taylor do cosseno. Separa nos termos que tem ainda o i, que tinha potência ímpar, vai dar a série de Taylor do seno. Então, com a ideia de série de Taylor, você demonstra isso aqui com grande facilidade, tá? Aí a do menos. A do menos é só você trocar aqui o θ por menos θ. Se você trocar o θ por menos θ, aqui fica menos i θ. Aqui no lugar do cosseno θ, vai continuar cosseno θ, porque cosseno é função par. Isso foi outra coisa que a gente já discutiu bastante na última aula. Cosseno de menos x é igual cosseno de x, função par, né? Função par. Função par. E também já discutimos que o seno de menos x é igual a menos seno de x, que é a ideia de função ímpar, né? Função ímpar. Função ímpar. Tá aqui, ó. Tá? Então, quer dizer, a hora que eu trocar isso aqui, cosseno de θ por menos θ, continua cosseno θ. Mas a hora que eu trocar seno de θ por seno de menos θ, ele vira menos i seno θ. E aí, essa expressão, trocando θ por menos θ, vira essa expressão aqui. Se eu somar as duas, membro a membro, cancela o seno θ, fica 2 cosseno, passo 2 dividindo, aparece essa fórmula aqui. Se eu fizer uma mais a outra membro a membro. Se eu fizer uma menos a outra membro a membro, surge essa fórmula do seno. Então, estou só explicando aqui, de maneira resumida, como que eu chego nessas fórmulas aqui, muito interessantes, né? Cosseno θ igual e elevado a i θ mais e elevado a menos i θ sobre 2. Seno θ igual a isso aqui, lembra do 2i, né? São fórmulas que lembram um pouco as fórmulas do cosseno hiperbólico e seno hiperbólico, né? Claro que não são iguais. No caso do cosseno hiperbólico de x é igual e elevado a x mais e elevado a menos x dividido por 2. Então, se você comparar com a do cosseno normal, a diferença é que o cosseno usual, ele tem o i. Né? No resto é tudo igual a fórmula, a do cosseno hiperbólico. Agora, a do seno hiperbólico de x, a fórmula é e elevado a x menos e elevado a menos x, tudo isso dividido por 2.
Então, aí já tem duas diferenças. Aparece o i aqui no expoente e aparece esse i aqui embaixo, tá? Então, quer dizer, as fórmulas do seno e cosseno usuais com números complexos, né, ficam bem parecidas com as fórmulas do cosseno hiperbólico e seno hiperbólico sem, que não tem, na verdade, número complexo nenhum nelas, tá? Bom, para que a gente fez isso? A gente fez isso pelo seguinte: aqui na fórmula original da série de Fourier, aparece o cosseno e aparece o seno. Então, agora que eu consegui uma fórmula para o cosseno, uma fórmula para o seno, eu posso substituir lá na série 1. E aí ela fica reescrita assim. No lugar do cosseno de npx sobre L, ficou esse parênteses aqui, e elevado a i npx sobre L, elevado a menos i npx sobre L, o sobre 2 eu deixei aqui para fora, e no lugar do seno de npx sobre L, entra esse seno aqui, i npx sobre L menos e elevado a menos i npx sobre L, tá? Bom, e o que a gente ganha com isso? A gente ganha o seguinte: primeira coisa que ele faz aqui, ó, coloca em evidência cada uma das duas exponenciais, porque você tem uma exponencial, digamos assim, com sinal de mais e uma exponencial com sinal de menos. Ou se você preferir, uma exponencial sem sinal de menos, outra com sinal de menos. E aqui a mesma coisa. Então, junta as duas que não tem sinal de menos. Aqui está só o i aqui. Ó. Pá. Quem que eu vou ter que colocar em evidência, então? O AN sobre 2 e o BN sobre 2i, com sinal de mais. Está aqui. Agora, essa outra exponencial aqui, se eu for colocar em evidência, tem um AN sobre 2 multiplicando ela, aqui coloquei ela em evidência, tem um AN sobre 2, mas tem também, aqui como tem um sinal de menos, que veio dessa fórmula aqui, que estava ali em cima, né? Esse sinal de menos veio parar aqui, e esse sinal de menos vai vir parar aqui, porque BN sobre 2i multiplica aqui, fica com um sinal de menos, menos BN sobre 2i. Então, coloquei as exponenciais em evidência. Outra coisa que eu observei para os alunos, agora note que 1 sobre i igual a menos i. Eu tinha até explicado na aula passada, né? Eu falei, ó, gente, observa o seguinte, se eu tenho i ao quadrado, isso é menos 1, só que i ao quadrado é i vezes i, então isso aqui é igual a menos 1, então eu posso passar o i dividindo, porque i é diferente de zero, menos 1 dividido por i. Então, conclusão, isso aqui é equivalente a dizer que 1 sobre i é igual a menos i. É exatamente essa ideia que ele vai utilizar aqui, né? 1 sobre i igual a menos i. Então, por exemplo, aqui tem um 1 sobre i aqui. Ele vira menos i. Aí fica só 2 aqui no denominador, escreve um denominador só, sobre 2, né? E do lado de cá, tem também um 1 sobre i. Então, ele vira menos i, menos com menos, mais. Aí o menos já pulou para o lado de cá, né? Porque aqui, essa fórmula aqui fez com que passasse a ter um menos do lado de cá, e esse menos aqui sumiu, virou mais. Interessante, né? Vai amarrando aí uma coisa na outra. Christian Benítez. Olha lá, olha o pessoal aqui já mandou, olha o Rafael Escaleira chegando. Aqui, ó, beleza. Ok. Então, olha só. F de x igual a 0 sobre 2, somatório, todo mundo está entendendo até aqui. Bom, terminamos a primeira página aqui da nota de aula. Todo mundo entendeu essa primeira página da nota de aula? Olha aqui, olha aqui. Uma cara de dúvida aqui. Todo mundo entendeu isso que eu estou falando até agora? Deixa eu ver se alguém dá um feedback aí. O pessoal foi embora? KKK, sim. Tá, tudo bem. Vou até tomar uma Vita C aqui, ó. Tentar me proteger um pouco desse coronavírus aí. Tudo certo. Não, é o jeito, né? É o jeito. Porque o bicho tá pegando. Olha, já vou tomar mais aqui. Tá aqui, olha só. Pessoal, presta atenção. Vamos para a segunda página. Olha bem a fórmula que a gente tá. Separando o somatório em dois, porque veja, soma de uma soma, que no meio é uma soma. Soma de tudo isso, de 1 até infinito, soma de tudo isso, de 1 até infinito. Então, você pode fazer, digamos assim, essa soma total é igual à soma desse primeiro termo, mais a soma desse segundo termo. Como se estivesse fazendo uma distributiva no somatório. Não é correto falar distributivo, porque o somatório não está multiplicando aqui, né? Ele é só um símbolo de somatório, que como é somatório de uma soma, se fosse um produto, você não poderia fazer isso. Mas como é uma soma, dá para você distribuir aqui o somatório, tá certo?
Então ficou f de x igual a 0 sobre 2, mais soma do primeiro termo, mais soma do segundo termo. Porém, agora aqui vem a parte mais delicada, né? Se fizermos uma pequena alteração no segundo somatório, e também removermos o sinal de menos na sua exponencial, que vai acabar sumindo, tem um sinalzinho de menos aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, sinalzinho de menos. Deixa eu dar mais um aqui. Aqui, ó. Ah, agora sim. Sinal de menos aqui. Então, se fizermos uma pequena alteração no segundo, quer dizer, esse termo a 0 sobre 2 vai ficar igual, esse primeiro termo aqui ficou completamente igual, e vai mexer nesse segundo somatório aqui. Se fizermos uma pequena alteração no segundo somatório, também remover o sinal de menos exponencial, podemos reescrever a equação acima da seguinte maneira. Então, a equação acima vai ficar o quê? Vai ficar somatório de n igual a menos infinito até menos 1, porque era de 1 até infinito, né? Menos infinito até menos 1, aí para compensar essa mudança aqui, aonde tinha n, ele escreveu menos n. Olha que interessante, porque daí o efeito prático vai ser o mesmo, né? Somatório de 1 até infinito de AN é a mesma coisa que somatório de menos infinito até menos 1 de menos n. Porque daí menos com menos é mais. Volta no n que tinha antes. A mesma coisa aqui. Aí aqui, bom, você pode imaginar que esse menos aqui foi para... Você pode imaginar que ele simplesmente sumiu. Por quê? Porque você está colocando agora no lugar desse nzinho, tem um nzinho aqui dentro. No lugar desse nzinho, você está colocando coisas com sinal de menos. Então, digamos assim, né? Menos com menos dá mais, vamos dizer assim, né? É um jeito de pensar. Outro jeito de pensar, quando eu estava colocando coisas positivas, números inteiros positivos, tinha o sinal de menos. Agora que eu já estou colocando números inteiros negativos, não precisa do sinal de menos, eu vou tirar. Tá? Enfim, você percebe que o cara só adaptou a fórmula, mas na verdade adaptou de uma forma que a fórmula dá o mesmo resultado que dava antes, tá certo? Mas para que ele fez isso? Ele fez isso para o seguinte, foi de caso pensado. Olha só o que ele quer escrever aqui no final. Ele quer escrever em tudo num somatório só, porque aqui ficou um somatório de 1 até infinito, nesse termo, mas nesse termo aqui ficou um somatório de menos infinito até menos 1. Então, o que acontece? Bom, de menos infinito até menos 1, de 1 até infinito, eu junto tudo. Aí alguém poderia falar, mas ficou faltando zero, que está entre os negativos e os positivos, tem o zero. Ah, mas tem esse termo aqui, ó. Esse termo vai pegar o caso onde n é igual a zero. Aqui, a 0 sobre 2. Então, ele faz o seguinte, bom, vamos, aqui está aparecendo Azinhos e Bzinhos. Vamos chamar tudo de Czinhos, para ter um coeficiente só, Cn. E o Cn ele vai ser igual a quanto, então? Ele vai ser exatamente igual a esse parênteses aqui, a n menos ibn sobre 2, para todo n, olha o somatório aqui como é que está, ele está todo positivo o somatório. Então, ele vai ser igual a esse parênteses aqui para n maior que zero. N1, 2, 3 até infinito. Para n menor que zero, menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito, o Cn é esse outro parênteses aqui. Olha que interessante. E aí, aquilo que eu tinha falado antes, faltou o n igual a zero. De menos infinito até mais infinito, tem uma hora que passa no zero. Quem vai ser o C0? O C0 é esse termo aqui de fora que ficou faltando. Quer dizer, definindo os CNs dessa forma aqui, os CNs ficam definidos para todos os números inteiros, de menos infinito até mais infinito, incluindo zero. E aí eu posso pegar essa série aqui de Fourier, que originalmente, no começo da primeira página, ela era isso aqui como está no livro do Boyce, e posso reescrevê-la exatamente a mesma fórmula, porque a gente foi transformando passo a passo, posso reescrevê-la nisso aqui, ó, o que nos conduz a f de x igual somatória de n igual a menos infinito até mais infinito, Cn elevado a i n πx sobre L. Tá lá. Tá certo? Então, quer dizer, isso aqui que você acabou de ler nessa expressão aqui, que a gente chama de série exponencial de Fourier, é uma série de Fourier. Na verdade, é a série de Fourier. É igualzinha a essa aqui, é a mesma coisa. Ela só está escrita numa notação diferente. Aqui está escrito aberto explicitamente as funções trigonométricas, seno e cosseno, e aqui elas foram, digamos assim, escondidas dentro dessa exponencial. Detalhe, uma exponencial complexa, né?
Agora, você imagina só, turma, para um aluno, o choque, num curso aí qualquer, onde o cara não está ligando muito para justificar as fórmulas, às vezes não é uma matéria de matemática como essa, uma matéria técnica de engenharia de computação, engenharia elétrica, engenharia civil, física usa muito isso aqui também. E o cara simplesmente vira para você e fala, ó, série de Fourier, agora vamos reescrever a série de Fourier assim, ó, pá. E não faz nada desse passo a passo aqui para o aluno ver. Quer dizer, então aí o cara vê, pô, como é que isso aqui, que eu já sabia do Boyce, vem parar nisso aqui? Sem chances, não, uma exponencial complexa aqui. Talvez o cara se lembre que E elevado a I θ igual a cosseno θ mais I seno θ, mas ele vai falar, pô, mas aqui na série de Fourier original não tinha nenhum I. Aqui, cadê? Como é que, cadê? Cosseno θ mais I seno, mas cadê o I? Não tem I aqui. Então, demorou alguns anos para mim, eu confesso isso para vocês, para eu entender todo esse passo a passo aqui e chegar ao ponto de conseguir, pá, explicar isso aqui. Demorou um tempo até eu perceber, eu me acostumar com aquela primeira fórmula da série de Fourier e depois chegar nessa aqui, tá certo? Isso aqui realmente é, agora para mim tá claro, eu realmente, porque os CNs, eles estão todos em termos dos ANs e BNs, que eu sei calcular por aquelas fórmulas das integrais de menos L até L. Então esses CNs estão bem definidos. E a utilização daquela fórmula lá, E elevado a I θ, cosseno θ, a gente fez o passo a passo ali em cima. Teve toda aquela jogada, vários passos ali. Mas eu faço isso com calma, passo a passo, e estou repassando aqui com vocês, justamente para que fique tranquilo para vocês. A série de Fourier pode ser escrita daquela maneira do Boyce usual das seções 10.2, 10.3, 10.4, lista de exercício, que é aquela primeira formulona, mas ela é totalmente equivalente, sem margem de dúvida. É equivalente a essa fórmula aqui, com exponencial complexa. Essa aqui também é série de Fourier, tanto quanto a outra, tá? Bom, isso tendo ficado claro, aí surge agora aqui o seguinte, ó. Seria interessante obter uma fórmula para CN. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque alguém poderia falar, professor, mas os CNs, eles são calculados em termos dos ANs e BNs. E a gente já tem as fórmulas para os AN e BNs aqui em cima. Acabou. Sim, mas é extremamente sacal e chato fazer esse monte de integral, depois substituir aqui para calcular CN. É um processo trabalhoso. Será que a gente não conseguiria uma formulinha mais simples e direta para o CN, para não ter que voltar naquelas integrais do AN e BN? Então, por isso que eu coloquei essa frase aqui. Seria interessante obter agora uma fórmula direta para o CN. Aí eu escrevi assim, começa observando o seguinte, ó. Então, ele fez uma observação aqui, ó. Quando eu multiplico duas exponenciais desse tipo aqui, é uma primeira observação para depois chegar na fórmula, né? E outro detalhe que eu queria falar também é o seguinte, essa fórmula para o CN, ela é importante para a série de Fourier exponencial? É, porque a série de Fourier exponencial está escrita em termos dos CNs, e se você conseguir aqui uma fórmula para o CN, tá, tem tudo a ver, é legal, tá, complementa essa fórmula aqui. Mas não é só isso, você vai ver que a fórmula do CN, ela vai dar origem à transformada de Fourier. É por isso que eu faço esse passo a passo com os alunos, porque é como se eu estivesse matando dois coelhos com uma cajadada só. Eu tenho a CN, que eu quero saber a fórmula do CN, da fórmula da série de Fourier exponencial por um lado, mas eu tenho surgindo ali, conforme eu achar essa fórmula do CN, eu tenho aparecendo ali pela primeira vez a fórmula que vai dar origem à transformada de Fourier. Então tem esse outro lado também. Então olha só, então primeira coisa que nós temos que observar, observe essa multiplicação aqui de exponenciais. Ele, não é essa aqui ainda a fórmula do CN, isso aqui é só uma observação que ele está fazendo. E elevado a I npx sobre L, quando eu multiplico por E elevado a menos IM, você repara que aqui tem um N de nariz, aqui tem um M de Maria. Então, e aqui não tem sinal de menos, aqui tem sinal de menos. Multiplicou as duas. Quanto é que daria isso aqui? Aqui é o seguinte, ele abriu com aquelas fórmulas que eu falei de cosseno θ mais I seno θ, né? Que aqui no caso θ é npx sobre L. Então ficou, essa primeira exponencial aqui é esse primeiro colchetes. Essa segunda exponencial aqui é o segundo colchetes, tá? Então, E elevado a npx sobre L vira cosseno npx sobre L mais I seno de npx sobre L. Vezes, aí essa aqui agora,
cosseno de m πx sobre L menos I seno m πx sobre L. Fiz as multiplicações aqui, né? Cosseno com cosseno, deu aqui. Seno com seno. O seno com seno tem I vezes I, que dá menos 1. Menos 1 com esse menos aqui dá mais. Então ficou mais seno, seno, seno N, seno M. Né? E deixei dentro do colchete as multiplicações cruzadas, que vai ficar o número complexo I. Cosseno vezes I seno vezes cosseno. Bom, isso aqui, essas duas últimas linhas, são o resultado dessa multiplicação. Mas para que a gente fez isso? A gente fez isso pelo seguinte, ó. De acordo com o estudo que fizemos sobre a ortogonalidade, aí tem que voltar lá na seção 10.2, que eu discuti isso com vocês. A ortogonalidade das funções seno de θ e cosseno de θ, na época das aulas sobre séries de Fourier. A gente viu, eu fiz as contas com vocês aqui, fiquei gemendo aqui na lousa virtual, mas fiz as contas e mostrei para vocês que quando você faz a integral de cosseno, faz a integral aqui de menos L até L, sempre que o N é diferente do M, dá zero isso aqui. Essa de seno com seno é a mesma coisa. Sempre que N é diferente de M, dá zero. E essas que são misturado cosseno com seno com cosseno. Quando eu faço integral de menos L até L, de acordo lá com a seção 10.2 do Boyce, dá sempre zero. Seja o N diferente de M, seja o N igual a M. Essa integral do cosseno-seno aqui zerou. Essa integral do seno-cosseno zerou. E essas duas aqui de fora, de cosseno com cosseno e seno com seno, elas zeram sempre que o N é diferente do M. Quando N for igual a M, quem que se lembra quanto dá? Vamos ver agora se tem algum aluno que ainda não dormiu, ainda está prestando atenção aqui. Aquela integralzinha ali, turma, cosseno, cosseno, e também vale para seno, seno. Integral de menos L até L. Quando N igual a M, quem se lembra lá no Boyce qual era o resultado que dava? Vamos ver quem vai ser o campeão que vai digitar aí. Vamos ver a verdade. A verdade é que ninguém está nem ligando. Turma, alguém digita alguma coisa aí. Não acredito que vocês me abandonam aqui. L, Nicolas Andrei, grande figura. Grande figura. Nicolas, parabéns. A sua resposta está correta. É L. Então, o que acontece? Essa integral aqui dá L, mas dá L quando? Em todos os casos de NM? Não. Dá L quando N é igual a M. Nos outros casos, essa carinha aqui é o máximo, né? Nos outros casos, fica com N é diferente de M, ela dá zero. Então, presta atenção no meu raciocínio agora. Se eu tacar uma integral de menos L até L aqui, isso vai ser a mesma coisa que tacar a integral desse lado de cá, que vai ser a mesma coisa que tacar a integral nesses quatro termos. Esses dois termos aqui de baixo vão zerar, vão sumir. Esses dois termos daqui vão zerar sempre que N é diferente de M. Porém, quando N for igual a M, ele vai dar L aqui e vai dar L aqui, dando um total de 2L para a integral. Então, olha o que ele fala aqui embaixo. Quando M é diferente de N, a totalidade dos termos aqui zera. E o resultado da integral de menos L até L dessa brincadeira aqui dá zero. Sempre que M é diferente de N. Porém, quando M for igual a N, a gente já percebeu que do lado direito aqui vai dar 2L. Tá certo? E o que ele diz aqui? Ele diz, quando ele faz um outro raciocínio aqui, né? Ele substitui N igual a M nesse lado esquerdo aqui e vê que dá 1. Né? Claro, dando 1 do lado de cá, fica muito fácil de ver que vai dar 2L também. Porque integral de menos L até L de 1 dx vai dar x de menos L até L, que é 2L, o resultado da integral. Né? Aí seria por um raciocínio de cálculo 1, em vez de fazer um raciocínio de ortogonalidade das funções seno e cosseno. Mas vai acabar do 2L do mesmo jeito. Tá? Portanto, fazendo uso dessas... Quer dizer, qual é o resumo da ópera aqui? O resumo da ópera é o seguinte, deixa eu escrever aqui na página para vocês. Resumo do que ele está querendo dizer aí nesse trecho aqui dessa parte. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, se eu pegar E elevado a I nπx sobre L, nπx sobre L, e eu multiplicar por E elevado a menos I
m π x dividido por L. E eu fizer a integral de menos L até L disso aqui, dx, isso vai dar igual a 0, sempre que m for diferente de n, e vai dar igual a 2L, sempre que m for igual a n. Esse é o resumo dessa discussão aqui, tá certo? Então já vou passar para a terceira página. Fazendo uso dessas ideias e multiplicando, quer dizer, agora ele vai achar a fórmula para o CN, olha a fórmula para o CN surgindo aqui. Fazendo uso dessas ideias, né, e chegando aqui nessa fórmula original da série de Fourier, exponencial, multiplica ela dos dois lados por e elevado a menos im πx sobre L, igual ele multiplicou aqui. Aqui, ó, você vê que esse terminho que está aqui é exatamente esse termo aqui. Aí você chega, multiplica por esse aqui, né? Então vai ficar dos dois lados. Então como é que vai ficar a série? Eu devia ter escrito aqui, né? Eu já escrevi direto com a integral. Eu devia ter feito uma primeira linha sem a integral. Né? E se você ignorar aqui o símbolo de integral, é exatamente aquela série que está lá em cima, multiplicada por e elevado a menos im πx sobre L. Do lado de cá também, e elevado a menos i. Ah, por que você jogou esse termo que você multiplicou para dentro do somatório? Porque o somatório é em n de nariz. E esse termo que eu multipliquei não tem n de nariz nele. Então ele pode entrar ou sair do somatório livremente. Tá? Depois que eu multipliquei, integro dos dois lados de menos L até L. Ah, integrou de menos L até L? Deixa eu fazer na lousa aqui, o pessoal tá puto. Deixa eu pegar uma outra lousa aqui, ó. Ela tinha originalmente, estava escrito só isso aqui para ele. F de x igual a somatória de n igual a menos infinito até mais infinito, Cn e elevado a i, abre parênteses, n π x dividido por L. Fechou. Era isso aqui. Aí, o primeiro passo que ele faz, antes dessa integral aqui que está aparecendo, multiplica dos dois lados por isso aqui. Então, vai ficar f de x vezes e elevado a menos i m de Maria π x sobre L igual... Aí, eu multiplicaria por fora aqui do somatório. Só que ao perceber que o somatório é em n e o que eu estou multiplicando não tem n, eu já jogo para dentro do somatório. Aí fica somatório de n igual a menos infinito até mais infinito, Cn, e duas exponenciais, essa que já tinha, e elevado a i, n πx sobre L, e multiplicando uma que é e elevado a menos i, m, π, x dividido por L. E agora sim eu pego e taco a integral. Faço uma integral aqui de menos L até L dx, faço uma integral aqui de menos L até L dx. Só que é essa linha que está escrita aqui. Aí a primeira coisa que eu percebo, mantenho o lado esquerdo igual, e o lado direito eu percebo que eu posso simplesmente passar a integral para dentro do somatório. Certo? Sem problema nenhum. Porque você está supondo que esse somatório converge. Tem o teorema em matemática que diz que uma série convergente você pode intercambiar com uma integral. Tá? Então, supondo que a série converge, e claro, porque se ela não converge, não tem nem sentido a conta, né? Já não foi para lugar nenhum, não vai dar resultado nenhum isso aqui. Supondo que a série é convergente, eu posso trocar com o sinal de integral, a integral cai aqui dentro, o Cn não depende de x, pode ir para fora, então fica somatória Cn integral menos L até L, só que essa integral a gente analisou na outra página. A gente já viu que essa integral, ela dá zero, sempre que m é diferente de n. Então, para todo m diferente de n, vai dar zero. E para quando m for igual a n, a gente já observou que vai dar 2L, mas ele fez aqui um suspense, né? Ele imaginou assim, se m igual a n, isso aqui dá 1, essa multiplicação, porque vai ficar a mesma coisa dentro do parênteses aqui. Multiplicação de potência de mesma base, soma o expoente, dá e elevado a zero, que é 1. Essa continha que ele mostrou aqui na outra página, né? E elevado a zero dá 1. Então, o que acontece? Aí, beleza, quanto que dá a integral de menos L até L1 dx? Dá 2L. Tá? Ah, por que ele trocou o n por m? Porque aqui nós já estamos considerando que n é igual a m.
Porque nos outros casos, zerou essa integral e sumiu, e deu zero aqui. Então, o único caso que continua a conta é com n igual a m. Então, eu posso trocar esse n por m, e essa integral por 2L. Então, do lado direito ficou 2L cm, tá certo? Do lado direito, tá? E do lado esquerdo? Do lado esquerdo ficou isso aqui. Deixa eu escrever ali na outra... Ele já fez a conta aqui, né? Mas eu vou só... Aqui ele já pulou direto para a fórmula final. Deixa eu escrever mais uns passos aqui, né? O que a gente está percebendo ali é o seguinte: do lado direito, do lado esquerdo ficou essa brincadeira aqui, integral de menos L até L, integral de menos L até L, f de x e elevado a menos i m pi x sobre L dx, do lado esquerdo. Do lado direito ficou igual a cm vezes 2L. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: eu passo esse 2L dividindo para o lado de lá e fico com uma fórmula para CM. Só que o pessoal não costuma escrever com a letra M, eles escrevem com a letra N, mas dá na mesma, né? Poderia ter trocado pela letra K também, CK igual a 1 sobre 2L, integral de f de x, e colocava um K aqui no lugar do... Ficaria K pi x sobre L. Pode colocar qualquer letra, mas o fato é que a fórmula vai ficar assim: eu vou passar esse 2L dividindo, vai ficar CM igual 1 sobre 2L, não vou mudar a letra aqui, só para você ver como é que ficaria. Integral de menos L até L, f de x, e elevado a menos i, abre parênteses, m pi x dividido por L, dx. Vocês estão vendo, sim ou não? Tá lá. Aí, mas ali na nota de aula você digitou com N. Tudo bem, eu só peguei. Poderia ter digitado com K também, que nem eu falei agora, pô, o cara pode chegar aqui, ó, só para não ficar dúvida, né, para não restar dúvida. Aqui, ó, o cara pode chegar aqui, CK igual, K pi x sobre L. Também pode apagar o K e colocar N, que nem ele fez aqui, ó. N. Aqui ele fez com N. Então, quer dizer, aqui, turma, o que nós acabamos de conseguir aqui nesse momento é uma fórmula para o CN da série exponencial de Fourier, sem precisar calcular os AN e BN. Vocês estão entendendo? Quer dizer, agora eu tenho aquela série de Fourier igual a do Boyce, do cosseno npx sobre L, seno npx sobre L, mas equivalente a ela, agora eu tenho essa aqui, f de x igual somatória de menos infinito até mais infinito, Cn exponencial complexa npx sobre L. E aí, ao invés de ter que recorrer aos AN e BNs que vem da outra série de Fourier, eu já tenho uma fórmula específica só para essa aqui. Cn é dado por essa fórmula aqui. 1 sobre 2L, integral de menos L até L, f de x, e elevado a menos i npx sobre L dx. Com essa fórmula, eu calculo já direto os coeficientes Cn da série de Fourier exponencial. Ela tem essa vantagem, né? Em vez de ter A0, AN, BN, você calcula só um Cn e já deu todos os coeficientes que você precisa. Né? Fica bem interessante. Bom, vocês já viram que o próximo tópico aqui é transformada de Fourier. Eu vou interromper a gravação, vou separar em 2 vídeos para não ficar muito longo, tá? Então, esse primeiro vídeo aqui vai ser só fazendo essas discussões